E eu queria que você abrisse a primeira carta de Coríntios. E a gente, com a graça de Deus, queremos andar um pouco nesses textos do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, capítulo 1, começo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que, em todo lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 4 a 6, vamos juntos? Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando o quê? A revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos mais à frente, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então o apóstolo pergunta: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Versos 21, vamos juntos. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem os de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você pode ficar de pé um pouquinho? Fica de pé. Só para lermos juntos o versículo 30 e 31. Diga com convicção: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção. Quais são as 4 coisas? Sabedoria, justiça, redenção e santificação. Para que, como está escrito,
Aquele que se glorie, glorie no Senhor. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Diga, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aplauda a palavra de Deus. Ela é palavra para a nossa alma, para o nosso coração. Amém? Pode sentar, vamos orar. Pede a Deus uma palavra para o seu coração, para a sua vida, para o seu aprendizado, para o seu crescimento. Faz uma oração pedindo a Deus para que você não tenha sono quando ouve a palavra de Deus, nem tédio, nem vontade de estar em outro lugar, nem fique cochilando. Pede a Deus. Jesus falou que tudo a gente tem que pedir. E muitas vezes, olhando para as nossas fraquezas e misérias, nós precisamos disso, de rogar sempre isso a Deus. Ô Senhor, obrigado por tua igreja reunida, pela palavra do Senhor, pela graça do Senhor, pelo Espírito Santo, grande ensinador, o professor que abre o livro da vida e da história, da revelação e da graça, e nos ensina. Bendito seja o Senhor. Repreende o inimigo da palavra, a obra que ele executa de roubar a palavra, que ele não tenha lugar no meu coração e no coração dos meus irmãos e irmãs, que possamos levar cativos todos os pensamentos à cruz de Cristo, em nome dele. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você fechou, abre de novo a Bíblia, deixa a palavra te falar aí, nessa maravilhosa carta, primeiro capítulo de 1 Coríntios. Há um programa interessante, eu creio que alguns aqui já viram, que apresenta grandes cidades do mundo, vistas assim de cima. E é muito interessante quando a gente consegue ver com a acuidade com que as câmeras hoje trazem as coisas, né? A visibilidade, a distinção, e a gente vê as belezas naturais, aquela região ali do Mediterrâneo, as próprias grandes cidades brasileiras, e a gente vai, como que a filmagem vai se aproximando, até mostrar o cotidiano, aquele dia a dia da cidade ali, na sua agitação, na sua vida de cada dia. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós não podemos nos esquecer que essa cidade de Corinto, cidade grande já lá no primeiro século, importante, dentro do contexto do Império Grego, que depois é dominado, substituído pelo Império Romano, uma cidade de comércio, uma cidade de agitação, uma cidade de religiosidade, da pior espécie que você possa pensar, cultos a entidades demoníacas, práticas terríveis, uma cidade de distinção de classes sociais, de perseguição a determinadas pessoas, de escravos, de exploração e de tudo mais. Mas é interessante, porque naquela cidade nos é apresentado essa palavra dizendo que ali estava a igreja de Deus. Chegou lá. Abra sua Bíblia, volte um pouquinho, marca 1 Coríntios 1 e vai em Atos capítulo 18. E você vai ver como foi que o Evangelho, que agora caminha a partir da grande mensagem dos apóstolos enviados pelo mundo, e Paulo chega na cidade de Corinto. Ele entra nessa grande cidade. É interessante porque Deus age de maneira preciosa, conduzindo as coisas, porque lá, ao chegar lá, Paulo encontra um casal precioso, que estava lá fugindo, porque o imperador de Roma mandou os judeus tudo indo embora. E ele encontra Áquila e Priscila. E Áquila é um varão que sobrevive no mesmo ofício de Paulo, fazer tendas, que era um produto muito útil, muito necessário naquele tempo. E diz que Paulo vai para a casa de Priscila e de Áquila, se aproxima deles, eles fazem
tenda juntos. E como era costume de Paulo, todo sábado ele sai e vai na sinagoga. A sinagoga era o templo, a igreja dos judeus, lá nas cidades gentias. Era um lugar separadinho para eles, onde estavam os rolos da lei, a Torá, que era lida, e eles mantinham ali a sua religião. E Paulo vai primeiro à sinagoga, ele prega o evangelho primeiro para os judeus. E é interessante porque o texto vai dizendo aí em Atos 18, no versículo 5, que Silas e Timóteo vieram da Macedônia, se juntaram a Paulo, a Áquila, a Priscila. Ele se entregou totalmente à palavra e testemunhava aos judeus: Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. Mas os judeus começaram a zombar, embora alguns, e acontece inclusive a conversão do principal da sinagoga, no capítulo 8, ele e toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Olha que negócio bacana. Numa cidade incrédula, numa cidade cheia de todo o desvio que se pode pensar do coração humano, o missionário do evangelho chega, começa a pregar, Deus começa a trabalhar no coração das pessoas, eles são batizados e formam ali uma igreja. Eu acho muito interessante, aqui ainda em Atos 18, que Paulo tem uma visão de Jesus em Corinto. É a única cidade que nós temos um registro de que houve uma palavra específica para aquela cidade, nesse contexto. É claro que nós temos depois as cartas, as igrejas e tudo mais. Mas olha o que Jesus fala com Paulo numa visão. Versículo 9. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará te fazer mal. Mas tem uma frase interessante aí de Jesus falando com Paulo nessa visão. O que ele diz? Eu tenho muito povo nessa cidade. Você já leu esse texto e já parou para meditar nele? Jesus fala: Paulo, fala porque eu tenho muito povo nessa cidade. Nós precisamos discernir a graça de Jesus estendida por toda parte, mas nós devemos sempre pensar quanto povo Deus tem na cidade de Montes Claros, no meio dos seus mais de 400 mil habitantes. Povo que ainda não veio ao conhecimento da graça salvadora de Cristo Jesus. E é por isso que a igreja vai estar aqui até o dia que encerrar o tempo da graça e da consumação de todas as coisas. Corinto tinha toda essa rede de maldade, de prostituição. Havia até um lugar onde eram prestados culto a entidades com prostitutas cultuais e coisas assim. Mas Corinto tinha lá plantada a igreja de Jesus Cristo. E isso deve nos animar e incentivar e encorajar sempre. Algumas coisas que nós vemos aqui sobre esta igreja. Primeiro, a igreja de Cristo está presente conforme a sua promessa. Jesus falou para os discípulos em Atos: recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E Paulo vai até lá, Áquila e Priscila vão para lá, e Deus cumpre na história o seu momento. Olha para o texto, volta para 1 Coríntios. Nós queremos uma igreja bíblica, uma igreja, eu disse hoje de manhã, que sabe folhear as páginas da Bíblia, que busca os endereços, que quer ouvir aqui na fonte a palavra do Espírito Santo de Deus. É dito aqui que essa igreja, no versículo 2, Paulo diz que eles são santificados em Cristo, chamados para ser santos, separados para Jesus
ainda que no meio de uma sociedade perversa. Diz que eles receberam algumas coisas tremendas, versículo 4 e 5. Eles foram enriquecidos, eles receberam graça, eles receberam a palavra, eles receberam o conhecimento espiritual. A igreja de Corinto alcança dons espirituais maravilhosos. Ela estava lá naquela cidade. Ela tinha uma esperança também, porque diz o versículo 7, que eles estavam aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele contexto, eles esperavam a volta iminente de Jesus. Mas eles tinham uma vivência de igreja que conhecia a palavra de Deus. A segunda coisa é que a igreja de Cristo confronta e denuncia a vaidade do saber humano. Eu quero que você repita para gravar, diga lá. A igreja de Cristo confronta e denuncia a vaidade do saber humano. Sim, o apóstolo usa essa abertura, essa introdução da sua carta para fazer um contraponto da mensagem da igreja, da mensagem do evangelho, com a realidade do mundo ali onde eles estavam vivendo. Vai para o versículo 18. Ele fala de uma sabedoria que os homens procuraram através de sua própria inteligência e capacidade, mas eles não alcançaram. Versículo 20, então nos mostra que eles quiseram, de alguma maneira, inquirir, perguntar: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Paulo está alinhando aqui vários tipos de pessoas dentro da sociedade, dentro da cidade, mas principalmente naqueles que constituem a academia, o pensamento, naqueles que acham que através de suas perguntas e filosofias vão encontrar Deus, ou encontrar a razão das coisas. E ele fala de duas categorias de habitantes de Corinto e de gente do primeiro século que tinha essa dupla inclinação. Ele diz que os judeus buscavam sinais e os gregos buscavam sabedoria, no sentido da filosofia, do entendimento das coisas. Os judeus queriam ver maravilhas e milagres acontecendo, mas dentro do círculo fechado deles mesmos. E eles, com esta busca, fecharam muitas vezes o entendimento para compreender que Jesus já estava presente e era o Messias. Os gregos buscando a sabedoria. Interessava a eles as coisas filosóficas, grandes. É interessante que Paulo chega a Corinto depois de passar por Atenas, onde ele confrontou aqueles filósofos ali e anunciou o Deus Criador lá no lugar exato do templo de toda a sabedoria desse tempo passado. Meus amados irmãos e irmãs, há uma palavra aqui que o apóstolo Paulo coloca de uma manifestação mesmo do juízo de Deus. Versículo 19, ele diz: está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. O doutor Eugene Peterson, na mensagem, sua Bíblia de estudos, ele traduz assim: destruirei a sabedoria dominante e mostrarei que quem se acha sábio é louco. E isso tem que nos levar a refletir.
nós estamos vivendo um tempo em que há um grande confronto dos especialistas. Já percebeu isso? Para tudo que acontece, a televisão, a mídia traz o especialista disso, o especialista daquilo, aquele que vai falar sobre isso, aquele que vai falar sobre aquilo, e procura-se entender o que está acontecendo no mundo através de um caminho de discernimento da mente humana e da capacidade humana. Mas esta palavra já nos mostra com clareza que ou nós buscamos a sabedoria de Deus, o entendimento divino, acima das outras coisas, não que não seja importante o especialista, mas desde que ele está debaixo da iluminação do Espírito Santo para ter a sabedoria de Deus. Aliás, Paulo está citando aqui um texto de Isaías 14, e é interessante porque lá o profeta já tinha declarado esse tipo de coisa, que o povo que se desviava do Senhor iria enfrentar pelo fato de estar saindo da presença de Deus e não procurando conhecer de fato as coisas conforme a visão de Deus e não do homem. Eu acho muito interessante essa palavra de que Deus vai destruir a sabedoria dominante. E a igreja de Cristo confronta o tempo todo e diz: isto é vaidade. Toda essa arregimentação de coisas, de descrições, de filosofias e de propostas que não tenham lugar para a entrega submissa a Deus, não tem sentido. Terceira verdade é que a igreja de Cristo é firmada na gloriosa obra da cruz. Vamos dizer, a igreja de Cristo é firmada na gloriosa obra da cruz. Versículo 18, o apóstolo vai colocar de forma clara: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o que? Poder de Deus. A igreja de Cristo está fundamentada na obra da cruz. A cruz foi escândalo para os judeus, e é ainda, e loucura para os gregos, para os sábios. Mas Paulo está dizendo que Deus inverte ou subverte aquilo que o ser humano considera grande, bonito, maravilhoso, para mostrar quão grande é a miséria do nosso pecado e quão grande é a nossa necessidade de redenção. E a redenção custa o sangue do Filho de Deus na cruz do Calvário. A redenção em Cristo é a pura e gloriosa sabedoria de Deus. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, diga poder de Deus, e sabedoria de Deus. É poder de Deus e sabedoria de Deus. Uma vez um professor da universidade me disse: mas eu não posso aceitar essa história aí, Rodinon, do Evangelho, que fala de alguém ocupando o meu lugar. Não, eu é que devo fazer, eu é que devo ralar e me esforçar para obter o que eu quero. Ele disse: você está colocando claramente o que já está lá na Bíblia, o que é o orgulho e a presunção do ser humano. Aliás, você não é o primeiro foi Lucifer, era anjo de luz, e resolveu tomar a rebeldia e a atitude de querer ser mais do que Deus, porque a sabedoria do mundo, os grandes do mundo, que se orgulham dos seus títulos, eles
estão baseados numa estrutura daquilo que a mente humana ou a inteligência humana é capaz de fazer, mas ao mesmo tempo percebendo o grande vazio e a falta de significado em suas vidas. Faça uma pesquisa e você vai descobrir que a maioria dos grandes filósofos, principalmente do século XVIII e XIX, terminou a sua vida em suicídio, porque a sua brilhante filosofia, procurando explicar todas as coisas, não os levou a chegar aos pés da cruz e dizer: eu nada sei, Senhor, e se tu não fizeres, eu também não posso fazer. E é por isso que o apóstolo diz que o Deus da cruz é o centro da nossa pregação. Versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. É a razão da pregação da igreja. O Senhor não nos enviou para pregar a respeito tão somente de dar uma melhorada no caráter humano. O Senhor não nos levou a pregar filosofia do positivismo para que eu e você possamos superar as lutas e tribulações da vida. O Evangelho não é um caminho de autoajuda. O Evangelho é a pregação que faz com que reconheçamos como Paulo: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E só quando nos quebrantamos e nos entregamos a Ele, nós vamos compreender o que está aqui no versículo 26 a 29, que o Eterno escolheu as coisas fracas, as coisas humildes, as coisas que parecem nada ser, para desmascarar as pretensões vazias daqueles que se julgam importantes. Porque nenhum de vocês, diz a versão, a mensagem, pode contar vantagens diante de Deus. E é por isso que mais do que nunca nós somos chamados a sermos a igreja que caminha debaixo da mensagem da cruz. As pessoas que colocam a vida debaixo do governo da cruz, que fazem e buscam, como Paulo nos ensina pelo Espírito Santo, dizer: longe de mim esteja o gloriar-me, a não ser na cruz de Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu crucificado para o mundo. Vamos a algumas aplicações práticas para a nossa conclusão. Primeiro, nós somos um povo único, espalhado pela terra, unidos em torno do nome. Olha para a palavra de novo. Olha para a Bíblia, 1 Coríntios 1. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, sozinhos, isolados? Não, com todos os que, onde? Só em Jerusalém? Só em Montes Claros? Em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos uma igreja invisível, muitas vezes ao homem, espalhado por toda a terra. Fazemos parte de todos aqueles que invocam o nome, que estão debaixo do nome, que compreendem o poder do nome de Jesus sobre nossas vidas. Isso é maravilhoso. Deus nos deu algumas oportunidades de estar fora do Brasil, na Argentina, na Coreia, e ver aqueles irmãos ali de uma cultura tão diferente, mas a gente ouvindo a mesma palavra, cantando muitos dos hinos que são comuns à igreja em todos os lugares dessa terra. E nós devemos nos alegrar, porque fazemos parte. E um dia conheceremos essa família imensa
e maravilhosa na glória do Senhor. Segunda coisa, em cada geração nós podemos e devemos crer, viver e descansar na fidelidade do nosso Pai. Versículos 9 e 10. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Fiel é Deus para nos conduzir. O Deus que sustentou a geração aqui do primeiro século, numa perseguição cruenta, segundo século, terrível, através de toda a história, continua sendo aquele que mantém sua igreja caminhando e avançando vitoriosa. E isso deve alegrar muito o nosso coração. Terceira aplicação para nós hoje é que por causa do nome que está sobre nós, nós temos que avançar unidos e no mesmo propósito. A igreja de Cristo precisa compreender que somos um só povo, mas um povo em jornada, em peregrinação, caminhando para a consumação de todas as coisas. Paulo traz algumas coisas práticas aqui. Falar a mesma coisa, ou seja, o mesmo e eterno evangelho. Não provocar divisões no corpo. Paulo diz aos Efésios que nós devemos nos esforçar para preservar a unidade do Espírito. Sabe por quê? Porque nem pastor, nem presbítero, nem diácono, nem bispo, nem padre, nem você, ninguém promove unidade no corpo de Cristo. Quem promove é o Espírito Santo de Deus. E o que nós podemos fazer é nos esforçar para não quebrar essa unidade, porque isso ofende ao Deus que quer o corpo do seu Filho unido e testemunhando da glória de Jesus. Outra coisa que precisamos, uma disposição mental de usar os dons para servir. A igreja de Corinto teve alguns pecados, algumas falhas grotescas. E Paulo os exorta sobre isso. Porque eles começaram a criar partidos, a ver o evangelho numa dimensão assim. Não, eu gosto mais de Paulo, não, eu fico mais com a mensagem de Pedro, não, Apolo é mais amigo, e aquela coisa toda, e Paulo vai falar, nenhum de nós foi crucificado por vocês, vocês são a igreja de Cristo, quem salvou vocês foi o Deus vivo, e colocou vocês no seu Filho bendito. Que coisa triste é a igreja que tem partido. Para a tristeza do meu coração, conheci uma vez uma igreja que tinha nitidamente 2 partidos políticos da cidade ali identificados. Que tristeza, meu Deus. Como o nosso coração humano é pecador. Como nós precisamos da graça de Deus. Como nós precisamos olhar as coisas do ponto de vista de Deus. E mais do que nunca neste ano político aqui no Brasil, nós precisamos vigiar muito o nosso coração. Nós carregamos uma bandeira, a bandeira do Evangelho. Nós anunciamos uma mensagem, a mensagem que salva e que restaura. Nós pertencemos ao reino inabalável e à pessoa imutável, Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia. Temos que nos lembrar disso, temos que dar glória a Deus por isso. Temos sim, querido e querida, compreender essa verdade, para que nós não sejamos enredados e iludidos pelas promessas vãs dos homens. Precisamos da sabedoria de Deus. E finalmente, precisamos proclamar a cruz, o Evangelho da graça, no poder do Espírito Santo. Encontrei-me num dos encontros lá da 8ª igreja,
com um jovem lá da cidade de Araçuaí. O pastor Jeremias o convidou para estar lá naquela reunião de pastores, embora ele não fosse pastor, mas porque chegou até Belo Horizonte o impacto do trabalho desse moço, que vendia frutas na rua, arrumou um carrinho todo especial, mas o seu carrinho era cheio desses versículos da palavra de Deus, e todo lugar, nas praças onde ele ia, ele juntava as pessoas, compartilhava o evangelho, orava, e já tinha um monte de gente querendo aprender com ele a respeito da palavra de Deus. Precisamos ser pessoas que aproveitam as oportunidades. O meu saudoso sogro, o irmão Zusa, que já está com o Senhor, na sua tenda, era o nome que se dava, tenda de sapateiro, ali ao lado da igreja batista. E lá ele sentado consertando o seu sapato, mas desde a entrada até quem entrava lá dentro, versículos bíblicos. E tinha um versículo que chamava a atenção de todo mundo: quem tem o filho tem a vida, mas quem não tem o filho não tem a vida em si mesmo. A pessoa, mas como é que é isso? O que é isso? E ele aproveitava e falava do evangelho. Nós precisamos ser proclamadores, mas nós precisamos estar firmados. Cantamos aqui nessa noite, irmão Dênio, né? Bem-aventurado aquele que está firmado em tua casa. Precisamos dessa firmeza. Não sabemos o que virá, mas sabemos de uma coisa: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.